Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e Pai, o nosso Deus bendito, santo, justo, fiel, misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno, quer dizer, muito benigno, abençoe a noite de vocês e lhes conceda uma noite reparadora, restauradora, revigorante, fortalecedora, para que amanhã você se levante na força do Espírito Santo para enfrentar o dia, com vitória, é claro. Antes da gente prosseguir, deixe o seu like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. Olha, por que orar faz tão bem para a gente? Por que a oração, quando nós fazemos a oração do jeito correto, ela nos beneficia? Bom, primeiro porque Deus pede, né? Em várias passagens da Bíblia, o Senhor Deus nos exorta a orar, né? Então Deus sabe o que é bom para a gente, né? Deus sabe, então devemos orar. Mas também nós vemos que no reino de Deus, tudo é como se fosse uma semente. Ou seja, você só colhe aquilo que você planta. Sabia disso? Na carta de Paulo aos Gálatas é dito, olha a referência bíblica aí, que o homem vai colher exatamente aquilo que ele plantar. Exatamente no sentido de tipo, né? Agora, só muda a quantidade, porque você planta uma semente na terra e colhe um monte no lugar, não é? No reino de Deus também é assim, tudo é como semente. Você planta algo e você colhe aquilo multiplicado. É aquilo que você plantou que você vai colher, só que multiplicado, como já falamos aqui num outro vídeo esses dias aí. Agora, na oração também é assim, sabe? O tipo de oração que você faz é como se você estivesse plantando uma semente e isso acaba retornando para você. E é por isso mesmo que Satanás, ele tenta enganar as pessoas. Ele tenta dizer que não vale a pena orar, ele tenta dizer que você tem coisas mais importantes para fazer do que orar. Satanás tenta dizer para você o que adianta orar, né? É como se Satanás estivesse tentando dizer para você assim, olha, não perca seu tempo orando, falando, isso não adianta nada, o que resolve? E aí que está o problema, Satanás é mentiroso. Olha a referência bíblica aí, Evangelho de João, no capítulo 8, olha aí. O Satanás ele é mentiroso, né? Então ele sempre tenta enganar você, para que você não ore. E quando orar, que você ore errado, né? Porque tem pessoas que quando vão orar, elas oram sempre choramingando, né? Sempre reclamando ou desejando mal para os outros. A pessoa ora a Deus, em vez de fazer como Deus orienta nas orações, a pessoa faz como o diabo inspira, né? Ora com raiva, desejando mal para os outros. Ora a Deus pedindo que a pessoa tenha um câncer. Ora a Deus pedindo que a pessoa morra. Ora a Deus pedindo que os inimigos eles sejam queimados. E por aí afora vai, né? Então tudo isso aí é oração que também volta para você, né? Mas volta o mal para você. Então, olha só o que o apóstolo Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Diz assim, a referência bíblica está aparecendo aí, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Homens aqui quer dizer ser humano, todas as pessoas. Depois ele continua, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha que maravilha, gente. Paulo está orientando como nós podemos ter uma vida tranquila. Tem pessoas que vivem uma vida só na base de tribulação porque não seguem esse princípio, entendeu? Quando vai orar, a pessoa se sente indisposta
para orar pelos seus inimigos, sendo que o próprio Senhor Jesus falou isso. Amar os inimigos, orar por eles, orar por quem persegue, orar por quem calunia, abençoar a quem nos amaldiçoa. Você sabe, essa é a vontade de Deus, gente. Esse é o segredo da vitória. Primeiro, porque a oração, embora o diabo tente dizer para você que não é assim, ele tenta dizer para você que não vale a pena orar, que é perder tempo. Na verdade, a oração é a arma mais poderosa que tem. A arma mais poderosa que um crente tem é a oração. Funciona, viu? A oração, ela mexe no mundo espiritual. Ela abre o caminho para Deus agir na nossa vida e na vida das pessoas por quem nós oramos. Por isso que o diabo sempre tenta fazer você pensar que não adianta orar e tenta sempre desviar a tua atenção. Muita gente, aliás, muito crente hoje, em vez de estar orando, está lá jogando videogame, está lá assistindo filme, está lá fazendo qualquer coisa, rede social com coisa inútil, né? Porque tem a parte da rede social que é útil, é claro, né? Mas tem que saber usar. Mas muito crente fica jogando tempo fora, em vez de orar. Porque o Satanás ele coloca na cabeça da pessoa, ou tenta colocar, que é perder tempo, e a pessoa fica indisposta e não ora. Ela até tenta orar, mas fica meio ali sem saber o que falar com Deus, né? Porque muitas pessoas não sabem orar por falta de orar, porque você só se aprimora, né, na experiência, na prática, como diz o apóstolo Paulo aqui, né? Quanto mais você pratica, mais perfeito você fica. Então a gente aprende a orar orando, não é? Não existe fórmula para orar, tem que orar orando, praticando a palavra e orando, praticando a oração, né? E desse modo nós permitimos com que Deus haja nas nossas vidas e também na vida das pessoas por quem nós oramos. E você viu aqui nesse texto, né? Orar por todos os homens, E depois ele fala pelos reis, né? Naquela época de Paulo havia reis, né? Hoje temos presidentes, né? Governadores, prefeitos, até porque Paulo fala orar por todos os que estão investidos de autoridade para que tenhamos uma vida tranquila. Veja, os políticos que se elegem, muitas vezes, não são aqueles que nós gostamos, né? Mas mesmo assim tem que orar por eles, porque existem forças espirituais do mal que influenciam os governantes também, fazendo com que eles tomem decisões erradas, decisões que prejudiquem o povo, em vez de ajudar. Então devemos orar por eles também, mesmo que não sejam eles aqueles em que nós votamos, né? Não tem problema, né? De repente você não ora, você pensa assim, pastor, mas eu oro por todos os governantes, beleza. Aí você pensa que é só isso, né? Não, mas também tem que orar por aquele seu coordenador na empresa, sabe? Aquela pessoa que está acima de você na chefia, sabe? Aquela pessoa que às vezes até te persegue na empresa, tem inveja de você, aquela pessoa que se incomoda com as suas atitudes, tem que orar por elas. Pastor, eu não vou orar por aquela pessoa não, mas Deus manda você fazer. Mas pastor, a pessoa é ruim, a pessoa só faz mal para os outros, é injusta, como é que eu vou orar por ela? Mas Deus mandou você fazer, porque não importa o que vai acontecer com a pessoa. Importa que, lembra que eu falei? Que tudo no reino de Deus é como se fosse uma semente. Se você orar abençoando aquela pessoa, essa bênção volta para você multiplicada, volta para você. Deus sabe como te recompensar. Entendeu? Não é você que tem que fazer o juízo de valor aí, dizendo aquela pessoa não merece, aquela pessoa merece. Não, você leu aqui muito claramente. Paulo fala assim, antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens. Quando ele fala todos os homens aqui, quer dizer todas as pessoas, ninguém fica de fora, tá? Orar por aquela pessoa que te traiu, orar pelo teu ex-marido, pela tua ex-esposa, sabe? Orar pelo teu pai, pela tua mãe, mesmo que eles tenham sido pessoas injustas com você, né? Porque tem pessoas que infelizmente, são ruins de natureza, né? E tem um coração duro, não querem aceitar Jesus, não querem saber das coisas de Deus, vivem fazendo coisas erradas e prejudicam a gente. Mas mesmo assim temos que orar por essas pessoas. Tá? Tem filhos que têm raiva dos pais e quando a gente fala, orem pelos seus pais, nossa, eles ficam bravos. Porque onde se viu, meu pai fez isso, fez aquilo para mim, fez aquilo para meus irmãos, fez aquilo, aquele outro para minha mãe.
não importa o que ele fez, um dia ele vai prestar contas. Não se preocupa quanto a isso, tá? E orar para que ele encontre Jesus, mas tem que orar abençoando. Mas pastor, vai abençoar uma pessoa tão ruim? Escuta, presta atenção, não importa o que a pessoa seja, ora abençoando, porque Deus faz essa bênção que você deu voltar para você multiplicada, entendeu? A Bíblia fala isso, o segredo está aqui, é isso que o diabo quer impedir você de entender. É isso que, nesse ponto que ele quer deixar você com uma venda nos olhos, para que você não enxergue, para que você sustente no coração um sentimento de raiva ou de ira contra a pessoa. Não faça isso. Siga a direção de Deus. Orar por todos os homens, principalmente por aqueles que estão investidos de alguma autoridade, não importa se é na área política, na área profissional também, sabe, na família, pelos mais velhos. Orar por aqueles que da sua vizinhança lá, que de repente implicam com você. Ore por todos, abençoe, gaste tempo fazendo isso, todos os dias, gaste tempo orando, como Paulo fala, ele fala aqui, olha aqui, ó, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Porque quando você ora pelas autoridades, você quebra o poder do mal, ou pelo menos ajuda a quebrar a influência maligna na vida deles, para que eles tomem decisões que façam bem para o povo, não mal, não é? Mas não somente isso, porque mesmo que a autoridade endureça o coração e continue sendo ruim, não tem problema, a bênção que você mandou, ela volta para você multiplicada. Repito, a bênção, porque você mandou bênção, você vai colher bênção, não é? Só que a diferença é na quantidade, volta multiplicado. Lembra sempre da semente. Você planta uma semente, isso em qualquer planta, né? E aquilo retorna, depois que a planta germina, cresce, produz fruto, retorna para você em muito maior quantidade. Aprenda a fazer dessa maneira. Ore pelo teu marido, ele é injusto, ore por ele. Ah, pastor, eu já até separei porque não deu certo o casamento, é homem difícil, não tem condições, trai, enfim, um monte de coisa errada. Ore por ele, não deseje o mal para ele. Não dá para conviver mais junto? Então cada um na sua, mas ore, continue orando por ele. Continue orando sempre. Você não deixa o teu sentimento te enganar. Não deixa o sentimento no coração enganar você, tá? Fazendo você lembrar de quanta coisa ruim que ele fez para você, ou a esposa, né? De repente a mulher, que é a parte ruim da história, ou você marido, né? Que não teve como conviver mais, ore por ela, não importa o que ela fez, o que ela caluniou, o que ela inventou de você, siga a direção de Deus para que você tenha uma vida tranquila, mansa, cheia de piedade e respeito. Então, faça como Deus orienta e pratique a oração. Lembra do que Paulo falou? Ele diz assim, ó, antes de tudo exorto que se use a prática. Prática, tem que praticar. A prática de orações, súplicas, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Porque isso é agradável, aceitável diante de Deus. Quer dizer, Deus se agrada com essa atitude e independente do que aconteça com a outra pessoa, não importa. Isso volta para você multiplicado. Aprendeu? Vamos fazer isso a partir de agora então? Oremos ao Pai. Ó, antes, quer pegar um copo com água lá para colocar aí? Nós vamos abençoar o copo com água para você beber depois, tá bem? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina como podemos plantar a bênção e colhê-la multiplicadamente. Obrigado, meu Deus, pela Tua direção. Como o Senhor diz, antes de tudo, exorto que se use a prática de orações. Então, antes de pedirmos por nós mesmos, nós vamos pedir, Senhor, pelas autoridades. Pai, que o Senhor abençoe as autoridades, desde a maior até a menor. Abençoa, Pai, as autoridades no executivo, no legislativo, no judiciário, do maior até o menor. Abençoa, Pai. O Senhor conhece o coração de todos, dos bons e dos maus, mas que o Senhor abençoe a todos, Pai. Oramos a Ti em favor dessas pessoas, para que elas possam tomar decisões favoráveis às pessoas, ao povo. Também oramos, Pai, por aqueles que estão investidos de autoridade nas suas empresas, os chefes, os coordenadores, os gerentes, aquelas pessoas que têm influência sobre os demais funcionários. Pai, que o Senhor abençoe a mente deles,
que o Senhor os livre do mal e que o Senhor, Pai, faça com que toda influência maligna na vida deles seja quebrada. Pai, oramos pelas famílias, oramos pelos pais, pelas mães, oramos, Pai, por aquelas pessoas que agem de modo errado, que nos perseguem muitas vezes, Pai, mas oramos para que o Senhor as abençoe. Abençoe essas pessoas, Pai. Faça com que elas conheçam o Teu amor e o Teu poder. Pai amado, Pai santo, age nessas vidas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, eu peço ao Senhor em favor desta pessoa que ora comigo, essa pessoa que está magoada com a sua família, essa pessoa que está magoada com o pai, com a mãe, essa pessoa que está magoada com o marido ou com o ex-marido, essa mulher que está magoada com o sogro ou a sogra, este homem, Pai, que está magoado com os seus familiares, com a esposa ou com a ex-esposa, com os filhos, Pai, que se levantaram contra ele. Meu Pai, eu te peço, abençoa o coração dessa pessoa, Pai, que ela tenha esse entendimento espiritual no seu coração, que a bênção que ela planta, ela colhe multiplicada, não importa para quem. Então, meu Deus, tira todo o sentimento de vingança do coração dessas pessoas, Pai. O sentimento de vingança, de mágoa, de rancor, de ódio, para que essa pessoa possa, em nome do Senhor Jesus, orar a oração da bênção em favor de todos os homens, inclusive a pessoa que mais perseguiu essa pessoa que ora comigo agora. Pai, que o Teu Espírito Santo convença essa pessoa disso. Não sou eu que vou convencer, Pai. Eu apenas trouxe a Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo pode penetrar no coração de qualquer pessoa. Então, meu Deus, que o Senhor haja nessa vida e faça com que ela tenha a sua resposta. Pai, também te peço, abençoa essa pessoa que ora comigo, que pede pela sua cura. Cura essa pessoa, Pai. Tira essa doença do corpo dela, essa fraqueza, essa dor. Tira, meu Pai, esse problema na garganta, na tireoide principalmente, Pai. Que o Teu poder se manifeste para desfazer todo o mal. Essa pessoa, Pai, que ora comigo, que ora em favor de um filho doente ou um parente doente, visita aquela pessoa curando também. Liberta, Pai, essa família das drogas. Meu Pai, toca no coração desse homem, no coração, ou seja, no músculo que bombeia o sangue, Pai. Esse homem que está com o coração grande, esse homem que tem um problema cardíaco e está com o coração grande. Pai, visita esse homem agora, conserta esse coração, Pai. Coloca a Tua mão para que ele seja curado e aliviado desse sofrimento. Também, Pai, este outro homem que está internado numa UTI, entubado, Pai, está com leucemia. Te peço, meu Deus, visita a vida dele agora, Senhor. Livra-o deste mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que esse espírito da morte seja repreendido em nome de Jesus e esse espírito de enfermidade seja arrancado com todas as suas garras do corpo dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo essas pessoas que oram comigo, abençoo a vida delas e também te peço, Pai, esse copo com água que foi colocado agora diante de Ti, abençoa também, Senhor, para que essa pessoa, ao bebê-lo, possa experimentar o Teu poder também. Por isso te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, você ouviu a oração, você ouviu a palavra, agora é hora de praticar. Lembra do que Paulo falou? Olha a referência bíblica aí, ó. Exorto que todos usem a prática, pratica. Quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Não deixe o diabo distrair você com as coisas do mundo, porque tem coisas que nem pecados são, mas o diabo fica influenciando, tentando influenciar você a ir atrás daquelas coisas em vez de orar. Precisa arrumar um lugar sossegado para orar, né? Eu sei que nem todos têm o tempo suficiente, mas mesmo no trabalho você pode orar baixinho, né? Na sua casa, desliga a televisão, desliga a campainha, desliga celular, vai orar, né? A oração é o segredo da vitória. Por isso que o diabo faz tanta questão de tentar impedir as pessoas de orarem, tá bem? O que falta na igreja hoje é mais oração. Toda vez que a igreja ora mais, as bênçãos surgem, os milagres acontecem e Deus se manifesta, não só na igreja de um modo geral, mas também individualmente na vida daquele que tem realmente uma vida de oração. Tá bem? Tem também o espaço dos comentários aí, se você quiser colocar o seu nome, a sua opinião, a cidade da qual você me assiste, o nome dos seus familiares para a gente orar, pode colocar que nós vamos orar por todos. Tá bem? Tenha você uma excelente noite, Deus te abençoe grandemente e até a próxima.